ligado, né? Bom dia. Feliz semana. Que a graça do Senhor Jesus alcance você nessa manhã, amém? Renatinho, você está de parabéns, viu? Pode continuar cantando, viu? Deus te cuide muito, viu? Parabéns quem ensaiou você também, tá? Temos que incentivar os nossos pequenos, não é verdade? Desde agora, para que quando eles crescerem, eles não se esqueçam do caminho adequado que devem caminhar. Para mim é um grande prazer poder voltar aqui à Igreja de São Caetano. Já estive aqui algumas vezes, não sei se você se recorda desse rostinho bonito aqui, que já esteve aqui. Estava dizendo, as outras ocasiões que eu estive aqui era um pouquinho mais magro e tinha um pouquinho mais de cabelo, não é? Mas meses depois, as coisas já mudam, né? A calça já começa a ficar um pouquinho mais apertada, né? Os cabelos vão caindo, faz parte, né? Queridos, nessa manhã eu vou ir direto ao assunto já, para nós não perdermos tempo daquilo que nós vamos ler e estudar. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre família. Os domingos, normalmente, são domingos de evangelismo, né? Sermões evangelísticos, e exatamente neste aspecto que eu tenho trabalhado. Eu me formei o ano passado em teologia na Bolívia, e aí então a Associação Paulista Leste me trouxe para poder trabalhar aqui no campo da Paulista Leste. Como o Emerson mesmo já mencionou, eu sou pastor auxiliar no distrito de Vila Verde, lá juntamente com o pastor Leonardo Barbosa, que é o pastor oficial do distrito. E eu também tenho mais duas atividades. Eu também dou aula de religião de Bíblia no Colégio de São Miguel e sou o pastor capelão agora no Colégio de Engenheiro Goulart. Então nós temos aí dividido o tempo para poder atingir todas essas atividades, não é? E dedicado o tempo na obra do Senhor. E como no distrito eu tenho cuidado dessa parte evangelística, tenho visitado muitas pessoas, dado estudos bíblicos, feito apelos de batismo e também direcionado ex-adventistas a voltarem para a igreja, mostrando exatamente que sem Jesus nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Precisamos de Jesus e precisamos ter o compromisso com Jesus. E o que mais me chama a atenção, que a cada casa onde eu entro, a cada família que eu visito, quando eu estou com os meus alunos, muitas vezes o que me deixa triste é a estrutura familiar que estes alunos, esses irmãos têm por trás. Ou a falta da estrutura familiar. E isso me preocupa muito. E eu quero começar te fazendo uma pergunta nesta manhã. Você ama a tua família? Me respondam, interajam comigo. Você ama a tua família? Muito ou pouco? Como está a sua família? Não precisa me responder, só pense. Como está a sua família, aqueles que você ama? Aonde estão estes que você ama? Será que eles estão seguindo o mesmo Jesus que você segue? Será que eles estão no mesmo foco e no mesmo objetivo que você está? Preparando-se para que quando Jesus volte a essa terra, possamos todos viver a eternidade? Ou será que em algum momento, um parente querido, um amigo querido, ele perdeu um pouquinho ali o sentido de conduzir-se aos caminhos de Jesus? Pergunto mais uma vez, como está a sua família? Pensando nesse aspecto, é o que nós vamos trabalhar nessa manhã e vamos estudar alguns textos bíblicos e ver que o problema da família que nós enfrentamos... Esqueci de fazer uma pergunta a mais. Você tem problemas na tua família? Muito ou pouco? Responde para você mesmo. Eu imagino que eu tenho problemas na minha família. E tenho tentado alcançar aqueles que eu amo, mostrando Jesus para eles. E alguns deles, infelizmente, me dizem assim, ainda não é o momento de voltar. Ainda não é o momento de voltar. E o que mais me deixa preocupado, quando será o momento de voltar? O momento é hoje, o momento é agora. Mas quando eu analiso todo este cenário, eu percebo que a Bíblia também me traz algumas experiências e exemplos de problemas que personagens bíblicos enfrentaram em suas famílias. E eu queria compartilhar com você, nessa manhã, algumas dessas histórias. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, lá no princípio. Gênesis capítulo 1, é o que nós vamos ler. Gênesis capítulo 1,
nós precisamos ir desde o princípio para entender alguns aspectos, o porquê às vezes nós temos grandes problemas em nossas famílias. Você já encontrou? Sim? Ok, vamos orar mais uma vez, pedindo orientação de Deus, porque vamos ler. Deus querido, nesta manhã, nós vamos agora estudar a Tua Palavra e queremos pedir que o Espírito Santo esteja aqui entre nós. E que nós possamos entender e ouvir a Tua voz através daquilo que vamos ler e ouvir. Que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa vida, para que algumas mudanças comecem a ocorrer em nossas vidas. E possamos colocar em prática para que a nossa família também esteja perto de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu quero ler com você, acompanha comigo aí. Diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem, como? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E disse Deus, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando nós olhamos no capítulo 1, ali na criação, quando Deus cria o homem, Deus tinha um propósito lindo para o homem. Deus queria que o homem fosse a imagem e semelhança dele. Nesse primeiro momento nós já encontramos a atuação da Trindade, porque ele usa a expressão façamos. Deus não fez sozinho, a Trindade estava com ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus usa de uma expressão bem carinhosa, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, Deus criou o homem perfeito. O homem não tinha problema de baixa estima. Ele não sofria com alguns quilinhos a mais que o incomodava. Com a falta de cabelo que muitas vezes incomoda alguns hoje. Com a baixa estatura ou com a alta estatura. O homem não tinha problema de baixa estima. Porque o homem era perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus. E mais um detalhe. No livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Além de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós levamos em nós o caráter de Deus, que é um caráter de amor. Como isso tem se perdido hoje? As pessoas deixaram de amar, as pessoas deixaram de cuidar umas das outras. E quantas atrocidades, quantas coisas ruins têm acontecido com o ser humano, porque o próprio ser humano planta isso. Mas não para por aqui. Deus também, além de criar o homem segundo a sua imagem e semelhança, Deus disse que Ele queria que o homem multiplicasse, já era plano de Deus, uma família no jardim do Éden. Já era plano de Deus que o homem gerasse filhos, e esses filhos gerassem outros filhos, e as famílias crescessem. Só que com um aspecto lindo, porque ninguém iria conhecer a morte. Seríamos seres imortais. Mas aí nós conhecemos o que aconteceu na história, e eu quero apenas mencionar aqui uma aliança que Deus fez com o homem. Vira a página e vai para o capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, 15 diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus, quem? Quem diz na sua Bíblia aí? Ao homem ou à mulher? Ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim do Éden comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus chama Adão para uma conversa e diz assim: Adão, tudo que está neste jardim é para você desfrutar, mas filho, tome cuidado, vem aqui um pouquinho. Esta árvore aqui, ó, que está no centro do jardim do Éden,
Esta árvore eu não quero que você toque e não quero que você coma. Porque esta árvore aqui, ó, ela serve como um sinal de respeito e aliança que você está fazendo comigo, de obediência. Desta árvore aqui, Adão, você não vai comer. Combinado, Adão? Era esta aliança, este foi o pacto que Deus fez com Adão. E o texto é claro em dizer que Deus fez esse pacto com o homem, não é assim que diz a sua Bíblia? Porque a mulher ainda, ela não estava neste contexto. Quando nós continuamos, e o versículo 18 diz aí, ó: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí o capítulo continua dizendo tudo aquilo que Adão estava fazendo e cuidando no jardim do Éden. E o versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos e as aves do céu, e todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado no sono, um sono sobre o homem, e lhe adormeceu. Tomou uma de suas costelas e a fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus faz um pacto, uma aliança, um tratado com Adão, que ele cuidaria do jardim do Éden, que ele colocaria nome em todos os animais e tudo que estava no jardim do Éden. E Deus disse mais: Adão, vou fazer para você uma companheira. E Deus dá duas características para essa companheira. Ela seria uma auxiliadora, não escrava, e muito menos soberana, superior ao homem, mas auxiliadora, no sentido de caminhar, apoiar e ajudar Adão. E além disso, Deus diz mais: e essa mulher vai ser idônea, vai ser correta, vai ser a mulher dos teus sonhos, Adão. Era nesse aspecto que Deus estava constituindo a família no jardim do Éden, uma linda família. E Deus fez um pacto com Adão, que de tudo que estava ali, ele poderia comer menos de uma árvore, que era esta árvore, que serviria deste pacto de obediência. Você já fez algum acordo com alguém? Firmou algum contrato com alguém? Comprou alguma coisa e rompeu este contrato na metade deste contrato? Antes de terminar este acordo? Quando Deus faz aliança com o homem, Deus ele não rompe o contrato. Deus ele é fiel em todos os acordos e aliança que ele faz. Agora, nós, como seres humanos, muitas vezes, nós quebramos pactos, alianças, promessas que fazemos. E, infelizmente, com Adão não foi diferente. Deus estava ali exatamente para poder apoiar Adão e Eva. E o capítulo 3 começa ali dizendo tudo o que aconteceu. Satanás usou uma serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher, capítulo 3, versículo 1. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, porque não morrerás. Agora Satanás começa um diálogo com Eva. Aqui eles já romperam uma aliança, porque Deus disse para Adão: Adão, não é bom que o homem esteja só, e caminhe com tua esposa, auxilie a tua esposa, ande com ela, cuide dela. Em algum momento eles se perderam, e Eva foi para um lado e Adão foi para um outro. E quando isso aconteceu, Satanás agora se usa deste momento em falar com Eva, sozinho.
e começa a persuadir Eva. Está vendo essa fruta, Eva? Deus disse que você não pode comer dela. Porque se você comer dela, você vai morrer? Mentira. E Satanás agora começa a confundir a cabeça desta mulher chamada Eva. Muitas vezes Satanás tenta confundir a minha mente, a tua mente, pegando o que é errado e fazendo passar-se por certo. E pegando o que é certo e colocando numa situação errada. E às vezes nós vivemos um grande conflito na nossa mente. Sabendo que eu tenho que fazer o que é certo, mas fazer disso algo errado. E nesse aspecto agora, Eva se encontra num grande conflito sozinha com Satanás. E Eva, infelizmente, é persuadida por Satanás e come deste fruto. E quando isso aconteceu, Eva foi até Adão e levou o fruto para Adão e disse assim: olha, lembra que Deus disse que a gente não deveria comer? Eu comi. E a serpente me disse que não ia acontecer nada, e realmente não aconteceu, eu estou aqui. Adão, coma. Adão, coma. Eu fico imaginando aqui na cabeça de Adão, neste momento. Passou um filme daquelas palavras que Deus tinha dito para ele. Adão, não coma desta árvore, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só que Adão usou de um egoísmo neste momento. Se eu te perguntasse nessa manhã, quem teve mais culpa do pecado? Adão ou Eva? O que você me responderia? Me ajuda, igreja. O que você me responderia? Quem teve mais culpa do pecado? Adão ou Eva? O pecado foi igual para os dois. Mas se nós tivéssemos que culpar alguém, quem nós culparíamos? O homem ou a mulher? Por uma questão moral, a mulher? A mulher que tu me destes, né? Será que é isso? Por uma questão moral. Eu acho que eu culparia Adão, sabe por quê? Porque a aliança que Deus fez foi com quem? Foi com Adão, não foi? Não foi com o homem que nós lemos no capítulo 2? Eva não estava nesse contexto, ela foi persuadida. E Deus falou com Adão aquilo que ele não deveria fazer e ele fez. E agora, Adão olha para aquela mulher que tinha comido daquele fruto. E ele pensa, vou perder a minha esposa. Vou perder a minha companheira. Quer saber? Eu vou entrar no barco com ela. E eu vou comer junto. Eu perder a minha esposa? A minha joia preciosa. Osso do meu osso, carne da minha carne. Se eu tivesse que culpar alguém, eu culparia o homem. Mas o pecado foi igual para todos. Os dois erraram. E aí agora as consequências caem sobre eles. Porque Deus disse para eles que se eles comessem desse fruto, eles conheceriam a morte. Pergunto para você, Adão e Eva morreram no mesmo momento? Não morreram, mas eles conheceram a morte. E de que maneira eles conheceram a morte? Um cordeiro foi sacrificado dentro do jardim do Éden. Adão e Eva nunca tinham visto a morte de perto. Esses dias atrás, já faz um tempinho, eu vi um videozinho na internet de dois irmãozinhos, que um mata a formiguinha e o outro chora desesperadamente. Matou a formiguinha, e a formiguinha morreu. Não sei se você viu esse vídeo, de dois pequenininhos, irmãozinhos. E um chora desesperadamente por uma formiga que morreu. Agora eu fico imaginando Adão e Eva tendo que se deparar frente a frente com o sangue de um cordeiro. Como foi duro para essas duas pessoas conhecerem a morte. E eles também um dia iriam morrer. E a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se distanciaram de Deus. Mas não só isso. Eles passaram a ser seres mortais. Como a tua bateria do celular. Quando você sai de casa pela manhã, ela está com a carga cheia. E chega no final da tarde, você está voltando para casa, já está desesperado, porque só tem 4%. E falta uma hora para você chegar em casa ainda. Como é que você vai continuar acompanhando o WhatsApp e o Facebook? E quando acaba e morre a bateria de uma vez, alguns entram em pânico, né? Senhor, a minha vida vai acabar agora. O homem passou a ser um ser mortal.
a bateria vai apagando, 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 até conhecermos a morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E algumas consequências mais acarretaram sobre ele e sobre também a humanidade. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e os teus descendentes. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira consequência foi para a serpente. Deixaria de ser um animal que voava no jardim do Éden e rastejaria. Segunda consequência ali para a serpente ainda. Seria inimiga do homem a partir daquele momento. Você gosta de cobra? Literalmente, a serpente é nossa inimiga hoje. Nos feriria o calcanhar e morreria pela sua cabeça. A segunda consequência agora foi para a mulher. A serpente teve a condenação dela. E para a mulher, o que aconteceria? Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus tinha planos que o homem e a mulher tivessem filhos, mas sem dor, sem sofrimento. E a partir do momento desta desobediência, a mulher conheceria agora o sofrimento da dor de parto. É claro que hoje a nossa medicina é mais avançada. E graças a Deus nós homens não precisamos passar por isso, né, Emerson? Não sei você, mulher que aqui está, se você sofreu no teu parto, se doeu muito ou não. Mas, no passado, quantas mulheres morreram porque não tinham uma medicina avançada para ajudar neste momento? Mulheres que sofreram angústias na hora de dar à luz a um filho. Esta seria a consequência da mulher. E ela seria governada pelo seu marido. Só que esse contexto de governança aqui não é na questão de você ser escrava do teu esposo. Não era isso que Deus estava dizendo para Eva, e muito menos para Adão. E alguns machistas muitas vezes olham e falam assim: ó, Deus disse aqui, ó, que a mulher tem que me obedecer 100%. Não é nada disso. Mas a terceira consequência, e essa eu acho a mais grave, foi o que Deus disse para o homem. Olha o que a Bíblia diz, e acompanhem comigo aí. O versículo 17 diz assim, ó: e Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A serpente teve a sua condenação, a sua consequência, a mulher teve a sua consequência, mas a conversa com Adão foi um pouquinho mais firme, mais dura. E agora Deus diz para Adão assim: Adão, filho, o que eu te disse para não fazer, você fez. Agora, maldita é a terra por tua culpa, Adão. Eu fiquei pensando, como será que foi o sentido em que Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua culpa? Será que era num sentido de condenação? Será que Deus estava sendo muito cruel com Adão? E eu fiquei incomodado e fui analisar essa palavra maldito, que Deus colocou ali, que está escrito. E eu fui no dicionário hebraico e busquei o sentido de maldição, quando Deus conversou com Adão nesse aspecto. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão assim, ó, o sentido de maldição, a tradução no hebraico diz que maldição tinha o significado de condenação e perversidade. O que Deus estava dizendo para Adão era o seguinte: Adão,
porque você me desobedeceu. Condenada será a terra hoje, por tua culpa. Perversa é a terra hoje, por tua culpa, Adão. Eu te pergunto, nossa terra hoje ela é perversa ou não? As pessoas são perversas ou não? E como? Filhos que matam pais. Pais que matam seus filhos. Pais que abusam das suas joias preciosas. Irmãos que brigam. Pessoas aí fora praticando maldade e iniquidade a todo momento. Perversa seria a terra por tua culpa, Adão. Sabe o que isso me faz pensar? Algo simples. Algumas pessoas têm um conceito de que eu cuido da minha vida, ninguém tem a ver com ela, eu posso fazer dela o que eu quiser, então você não tem que se intrometer na minha vida. As consequências são minhas, eu não devo nada para ninguém. Já escutou alguém falando assim? Mentira. Tudo aquilo que você faz tem uma consequência, e muitas vezes a consequência respalda em alguém, cai sobre alguém. Seja filho, seja familiar, ou seja até um terceiro. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com as escolhas que nós tomamos para a nossa vida, porque muitas dessas consequências caem sobre outros. Aquilo que Adão fez no jardim do Éden, até os nossos dias, sofremos as consequências de uma desobediência, de uma aliança e um pacto que Deus tinha feito com o homem. E as consequências foram mais graves ainda. No final do capítulo 3, no versículo 23, com dor no coração, diz o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se resolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Alguns teólogos, alguns escritores mencionam dizendo que Adão e Eva viveram cerca de 30 anos no jardim do Éden. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que Adão e Eva levavam seus filhos na porta do jardim do Éden para ver o lugar onde eles tinham vivido e morado. E eu fico imaginando o coração deste casal agora, em saber que eles tinham o paraíso em suas mãos e não poderiam mais desfrutar desse paraíso. Aí o capítulo 4 começa dizendo o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu à luz a Caim, então lhe disse: adquiri um varão como auxiliador do Senhor. Ou melhor, com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Agora eu fico imaginando esses dois bebezinhos, as primeiras gestações vindo de uma barriga. O cuidado que Eva tinha com essas duas crianças, o carinho. Amamentando, cuidando, dando amor, atenção, cuidado. Para essas duas pequenas joias. Quantos são pais aqui? Ou mães? Quase todos, quase todos. Você ama os teus filhos? Ou os seus filhos? Muito ou pouco? Qual é o cuidado que você tem pelos teus filhos? Muito ou pouco? Muito. Eu tenho uma filhinha de 6 anos de idade. É a minha princesa, a Carolina. E eu tento zelar por ela de todas as maneiras que eu posso e consigo, ensinando valores e princípios para ela. Esses dias eu estava falando com os meus alunos na escola. Algumas vezes eu busco surpreendê-las. E aí eu vou numa floricultura e compro flor para minha esposa e levo também um buquê de flor para minha filha, para Carolina, com 6 anos. E eu entrego um buquezinho de flor, uma para cada uma. E minha filha recebe aquelas flores. E eu percebo no olhar dela que cada vez que ela recebe um carinho meu, ela fica mais apaixonada por mim.
como pai. Eu faço isso porque eu a amo. E eu quero ver a minha filha feliz. E eu tenho certeza que você faz a tua filha, o teu filho feliz. Da maneira que você age com ele em casa. O carinho que você dá para os teus filhos. E agora eu fico imaginando Adão e Eva cuidando de Caim e Abel. O mesmo carinho, a mesma educação, o mesmo caráter. Mas nesse mesmo livro, Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Abel, ele reconhecia que os seus pais tinham sido expulsos do jardim do Éden pela desobediência deles. Mas Caim culpava a Deus, porque Deus tinha expulsado os seus pais. Deus era tirano na cabeça de Caim. O mesmo carinho, a mesma educação, o mesmo cuidado, mas personalidades totalmente diferentes. Caim era um lavrador e Abel era um pastor de ovelhas. Os dois eram muito bons naquilo que eles faziam. E os dois reconheciam que Deus era soberano. E os dois também obedeciam a Deus, porque Adão e Eva ensinou isso a eles. No entanto, olha o que diz o restante do capítulo. No capítulo 4, versículo 3, diz aí, aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor, de quem? De Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus pediu ali que eles fizessem um agrado, uma oferta, e Deus estipulou o que era a oferta. Abel, ele foi obediente, foi correto naquilo que Deus lhe pediu, e levou aquilo que Deus queria, e Deus se agradou. Agora Caim, ele era um bom lavrador, e ele pegou das suas primícias, do melhor e levou para Deus, mas não era aquilo que Deus estava lhe pedindo. E nesse momento, Deus se agrada apenas da oferta de Abel e não de Caim. E quando isso aconteceu, imagina o semblante de Caim, caiu. E Deus ainda disse: faça o que é correto, filho. Faça o que eu lhe peço, e eu vou me agradar de você igual. Será que eu e você temos agradado ao Senhor? Às vezes Deus nos pede coisas a ser feitas, que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de doar-nos de nós mesmos, mas é para o nosso bem. E eu te pergunto, será que eu e você temos agradado a Deus? Em nossas atitudes, naquilo que falamos, da maneira que agimos? Ou será que muitas vezes nós temos feito o desejo do nosso coração, da mesma maneira que Caim fez? Eu vou levar o que eu quero. São as primícias, é o melhor que eu tenho. Se Deus quiser, Ele aceite assim como está. Deus quer que sejamos obedientes. Adão e Eva, seus pais, lá no jardim do Éden, desobedeceram. Abel entendeu que tinha que obedecer, mas Caim, com a sua personalidade firme, dura, não obedeceu. E Deus não se agradou. E esse é o maior problema nosso do ser humano hoje. Deus não se agrada muitas vezes com nossas atitudes. E as consequências das nossas atitudes caem sobre nós. E nós culpamos a Deus. Quando isso aconteceu, Caim começou a gerar em teu coração um desconforto, uma inveja de seu irmão. E começou a criar uma iniquidade dentro do seu coração e da sua mente. E Caim foi ao extremo.
Este é o cuidado que nós precisamos ter como pais. Mostrar para os nossos filhos que eles são amados de maneira igual. Que eles são cuidados de maneira igual. Muitas vezes eu vejo alguns filhos mais velhos reclamando. Com o mais novo, meu pai faz o que quer com ele, né? Dá atenção, dá carinho, comigo já passou. O mais novo não pode chorar, que já culpa o mais velho. O mais novo é isso, o mais novo é aquilo. E era a mesma coisa ali nesse sentido de Caim e Abel. Eu imagino que Abel começou a questionar sempre, ou melhor, Caim começou a questionar sempre Abel, né? A atenção é sempre para ele. Por ser o mais novinho, por ser o mais bonitinho. É assim que os nossos filhos nos dizem hoje. Nos falam hoje. E nesse aspecto, então, olha o que aconteceu. Versículo 8 do capítulo 4. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E olha o versículo 11. És agora, pois, o quê? Maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Caim planejou uma iniquidade contra o seu próprio irmão. O primeiro homicídio aconteceu dentro de uma família. Tudo por uma desobediência de seus pais. A maldade foi instalada dentro de uma casa, de uma família. Por inveja, por desconforto, por vontade própria, por personalidade forte. Um irmão matou o outro. E Deus sabia de tudo aquilo que tinha acontecido. E Deus pergunta ainda para Caim, onde está teu irmão? E Caim ainda rebelde responde, eu? Sou responsável pelo irmão? Sou o guardador do meu irmão? Eu não tenho que saber dele não, vá atrás dele se o senhor quiser. E Deus mais uma vez usa a mesma expressão, maldita é a terra por tuas mãos, por tua culpa. A mesma sentença que Adão recebeu no jardim do Éden. Maldita é a terra por tua culpa, Adão. Agora, maldita é a terra por tua culpa, Caim. Perversa é a terra por tua culpa. Condenada é a terra por tua culpa. Adão e Eva sofreram as consequências na vida deles mesmo. Eu fico imaginando esta mãe tendo agora que cuidar e enterrar o seu filho. Conheceram a morte no jardim do Éden através de um cordeiro. E agora viram a morte dentro da própria família. E como ela olhava agora para o seu outro filho, que matou o seu próprio irmão. Perversidade, maldade. O tempo avança, não dá para nós irmos mais longe. Mas eu quero deixar aqui um texto para você ler. Eu queria que você lesse em casa o livro de 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11, conta a história de uma mulher chamada Atalia. Eu não sei se você conhece a história de Atalia. Atalia foi filha de Jezabel, a mulher mais cruel que a Bíblia apresenta. E Atalia foi a segunda mulher mais cruel que a Bíblia apresenta. E olha o que diz ali, ó. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Acasias era rei. E então Atalia, quando seu filho rei morreu, Atalia, ela resolveu matar toda a descendência real, porque ela queria governar. E ela foi capaz de matar os seus próprios netos por poder.
A avó que deveria cuidar, que deveria zelar, que deveria dar carinho para os seus netos que tinham perdido o pai. Quem sabe não tinham ali a mãe próximo. A avó que é a segunda mãe, que deveria amar com delicadeza os seus netos. A avó é aquela que manda matar todos. Por maldade, por perversidade e por poder. E o capítulo continua dizendo ali tudo o que aconteceu. Joseba era tia de Joás, um dos netos de Atalia, separou este menino, bebezinho, e o levou então para Joiada. E Joiada o cuidou até que ele tivesse um pouquinho mais de idade, até os 7 anos, para depois o apresentar perante a nação e para que ele pudesse tomar posse do reino. Joiada era um sumo sacerdote, e este educou e ensinou a Joás com muito carinho. Ele não era um pai, ele era um segundo pai. Não era um pai sanguíneo, mas não deixou de ser pai para essa criança, porque ele ensinou valores, ensinou princípios. E o capítulo 11 diz, eu queria só terminar com esses 2 versículos, diz o seguinte: Joiada fez aliança com o Senhor e o reino, e o seu povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. E o capítulo 12 de 2 Reis, versículo 2 diz: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. E depois lá em Crônicas, continua a história, Crônicas capítulo 24. E eu quero resumir dizendo o seguinte: quando nós analisamos o contexto bíblico desde o princípio do Jardim do Éden, a desobediência de Adão e Eva gerou consequências na família deles, com Caim e Abel, gerou consequências em outras famílias. Quando nós analisamos a história de José, os seus próprios irmãos jogaram ele para fora de casa, tiraram ele do convívio da família. Quando nós olhamos a história de Atalia, a avó que deveria zelar pelos seus netos, ela foi a primeira que se levantou para matar os seus próprios netos. Quando nós olhamos para a história de Jesus, queridos, os seus próprios irmãos brigaram com Jesus. Os judeus mataram a Jesus. E eu quero terminar, e quando hoje nós olhamos para a tua família, quais são as dificuldades que eu e você enfrentamos? Quais são os problemas que nós enfrentamos? Hoje é o dia de nós entendermos que nossa casa precisa de salvação. Hoje é o dia de nós entendermos que, como sacerdotes e sacerdotisas do nosso lar, nós estamos numa grande luta entre o bem e o mal. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós possamos ser obedientes a Ele, sermos testemunha viva do amor de Deus na nossa família. Pastor, mas eu falo para os meus filhos, eu falo para a minha família que eles precisam vir para a igreja, mas agora eu já até não falo mais, pastor, porque toda vez que eu falo, eles brigam comigo. Eles falam que já sabem da igreja, que vai chegar um dia que eles vão querer vir, mas enquanto eu fico falando, parece que eles ficam com raiva. Então, para não ter raiva, eu nem falo mais, pastor. Quero te dizer algo: se eu e você não lutarmos por aqueles que nós amamos, quem vai lutar? Se eu e você não vamos atrás daqueles que precisamos ir atrás, quem vai ir atrás? Não desista daqueles que você ama. Insista, fale cada vez mais. Sabe por quê? Essa nossa luta não é contra a carne. Assim diz Efésios. Abra tua Bíblia no livro de Efésios, o último texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 6. A nossa luta hoje não é contra aqueles que amamos, não é contra a carne. Olha contra quem é a nossa luta. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz aí, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue
e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões ou nas regiões celestes. Versículo 13. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu não posso sair daqui nessa manhã sem te fazer um grande apelo e convite. Eu não sei como está a tua família. Conheço você olhando para você e as vezes que eu estive aqui. Mas eu não sei profundamente o que você tem vivido na tua casa. Quais são as lutas que você enfrenta com aqueles que você ama. Não sei se você saiu brigado com alguém de casa hoje. Não sei se você está com problema no teu relacionamento, no teu casamento. Não sei se você tem problema com os teus filhos, com os teus irmãos. Não sei. Mas a única coisa que eu quero te pedir nessa manhã, em nome de Jesus, ajude a salvar os teus amados. Salve a tua família para o reino de Deus. Seja obediente a Deus. Como eu posso salvá-los, pastor? Simples. Mostre através de você o testemunho vivo do amor de Jesus na vida deles. E eu não tenho dúvida que eles aceitarão o desafio de se prepararem para a vida eterna. É fácil? Não é fácil. Não façam como Adão e Eva sendo desobedientes. Não façam como Caim fez com seu próprio irmão Abel. E muito menos não façam como Atalia fez com seus próprios netos. Amem aqueles que estão próximos de nós. E dessa maneira, nós salvaremos quem amamos para o reino de Deus. Quer você salvar os teus queridos? Quer você ser um instrumento usado por Deus na tua casa? Para salvar a tua família para o reino de Deus? Sim ou não? Quero te convidar para você ficar em pé, para nós orarmos. O tempo avançou, nós iríamos cantar, mas vamos terminar com uma oração. Pai querido, nessa manhã nós queremos nos colocar em tuas mãos, para que o Senhor continue conduzindo e direcionando a nossa vida. Muitas vezes nós passamos por grandes desafios, problemas, situações constrangedoras, mas a única coisa que nós te suplicamos, tenha misericórdia de todos nós. O diabo, Satanás, ele quer destruir a nossa família, a nossa casa. Ele coloca situações, se não atingem a nós, atingem a queridos nossos, para exatamente tirar o nosso foco de olharmos para a cruz, aonde um dia Jesus morreu por nós. Mas nós te suplicamos nessa manhã, Senhor, derrame sobre nossas vidas o batismo do Espírito Santo, para que possamos ser fortalecidos a cada manhã, quando a tua misericórdia se renovar em nossas vidas, e podemos enfrentar as dificuldades deste mundo, os problemas que temos dentro da nossa casa. E o principal, Senhor, que nós todos aqui venhamos a ser obedientes em teu nome, para um dia termos a vida eterna e morarmos com aqueles que nós amamos na tua santa glória. Deus querido, perdoe as nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados. E se aqui, Senhor, alguns de nós temos desobedecido os teus princípios, os teus mandamentos, temos desonrado o teu nome, temos rompido a aliança que o Senhor tem feito com nós. Por favor, nos perdoe e nos ajude a cada dia sermos servos bons e fiéis nas tuas verdades. Temos uma nova semana, e nesta nova semana nós pedimos a companhia dos teus anjos para nos livrar de toda a maldade deste mundo. A nossa luta não é contra o sangue, muito menos contra a carne. A nossa luta não é contra aqueles que nós amamos, que ainda não te aceitaram como único Salvador. A nossa maior luta é contra o príncipe das trevas, Satanás, o diabo,
E Ele é poderoso, Senhor. Mas o Senhor é mais poderoso do que Ele. E por isso nós te suplicamos, nos acompanhe sempre, por onde quer que nós formos. Nesta nova semana queremos a Tua presença. E que através de nós possamos salvar a nossa casa. Dê a nós um domingo feliz em Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia.